nessa segunda parte do vídeo, a gente vai começar a ver toda essa parte de incidência, de axiomas de incidência, de plano de incidência, no nosso exemplo modelo, que vai ser o R2, o plano cartesiano, tá? Então, essa daqui foi onde a gente terminou a primeira parte, com esse quadro. Eu vou apagar essa parte aqui, né? Os exercícios e do axioma das paralelas, tá? Então eu vou dar um nome a um plano de incidência onde é válido o axioma das paralelas, tá bom? Eu vou chamar um plano de incidência que satisfaz o axioma de paralela, eu vou chamar de plano de incidência euclidiano, tá bom? O nome euclidiano, nesse caso, talvez não seja tão feliz, porque tem a ver com possuir uma métrica, mas nesse caso aqui, euclidiano, por causa da propriedade de geometrias que não satisfazem esse axioma, dão origem a chamar de geometrias não euclidianas, tá? As geometrias hiperbólicas, plano hiperbólico, etc. Então, definição. Definição. Um plano de incidência que satisfaz o axioma I4 das paralelas é dito plano de incidência euclidiano, tá? Pelo menos nesse curso. Em geral, isso não é uma nomenclatura padrão não, tá? O plano de incidência euclidiano. A gente já viu exemplo de plano de incidência. Vou dar outro exemplo. Você vai considerar P como sendo o conjunto A, B, C, D, E, F, com 6 elementos, e você vai considerar as retas. Vou usar um exemplo que eu já usei, mais rápido, né? Com as retas sendo os subconjuntos de A, de P, tá X, tá? Tal que cardinalidade de X é 2, é um plano de incidência euclidiano.
mas com as retas sendo A, B, C, AD, BD e CD, não é euclidiano porque não é euclidiano. Tá? Não é euclidiano. Porque é aquela velha história, tá? Se eu estou olhando para 3 pontos que estão na mesma reta, que é o A, o B e o C, e um ponto fora dela. Então, se eu pegar essa reta, só tem um ponto fora dela, que é o D. Tá? E não existe nenhuma reta que contém D e que não intersecta essa reta. Tá? Nesse ponto aqui, basta pegar, se eu tenho uma reta AB, basta pegar a reta CD. Então, nesse caso aqui, se eu tenho qualquer reta, os outros 2 pontos que não pertencem a ela formam uma outra reta que não intersecta essa. Tá? Isso aqui não é euclidiano. Não euclidiano. Eu ia dar um exemplo com 6, mas ia ter que construir mais e perder mais tempo ainda. Porque o exemplo que eu quero dar, eu quero começar a falar, é o nosso exemplo modelo. O exemplo modelo é seu plano cartesiano. R2. Tá? R, como a gente sabe, denota o conjunto dos números reais. Tá bom? Como a gente falou na videoaula sobre os números reais e a reta. Aqui a gente vai considerar o seguinte conjunto. Deixa eu pegar mais um mapa em branco. A gente vai considerar R2, que a gente denota com o símbolo dos números reais, com 2 símbolos, como se fosse quadrado, tá? R ao quadrado. Mas não estou levando nenhum número ao quadrado, tá? Isso é um símbolo para significar o seguinte conjunto. É o conjunto de todos os pares ordenados de números reais. Tá? Então aqui vou dar um destaque para pares ordenados. A gente vai decorrer o que isso significa mais na frente. Mas então R2, o conjunto de todos os pares ordenados. Conjunto de todos os pares ordenados de números reais, tá? Ou seja, outra maneira de escrever exatamente isso que eu disse é botando R2 é igual ao conjunto dos pares x e y, tais que x e y são números reais. Tá bom? E esses pares têm uma ordem. O que significa dizer que eles são pares ordenados? Significa dizer que x e y, em geral, é diferente de y e x. Mais precisamente, ou seja, a ordem importa. Mais precisamente,
Mais precisamente o seguinte. Mais precisamente, dizer que os pares são ordenados significa que dois elementos do R2, dois pontos X e Y e AB, dois pontos do R2 são iguais se e só se suas coordenadas são iguais, ou seja, x é igual a A e y é igual a B. Então, dizer que x e y, um ponto x e y é igual ao ponto AB, isso ocorre principalmente se a primeira coordenada é igual à primeira coordenada desse ponto é igual à primeira coordenada desse ponto, x é igual a A, e a segunda coordenada desse ponto é igual à segunda coordenada desse ponto, y é igual a B. Tá? Então, só para fixar essa notação, aqui a gente tem o x como sendo a primeira coordenada do ponto e o y a segunda coordenada do ponto. Tá? Então, dizer que dois pontos são iguais significa dizer que eles têm coordenadas, as respectivas coordenadas iguais. X e y é igual ao ponto AB, somente se x é igual a A e y é igual a B. Tá claro? Muito bem. O R2 ele já carrega consigo uma estrutura algébrica. Né? Então, o R2 possui os pontos do R2. Como é que eu escrevo isso? Possui as seguintes operações. Como é que eu... O R2 possui as seguintes operações algébricas. Definidas sobre seus pontos. Ele possui a operação de soma,
Pegar dois pontos quaisquer no R2, x e y, mais ou menos. E aqui, subtração também. Em geral, vamos falar assim, tá? Vou botar assim. Soma subtração, que é x e y mais ou menos AB é igual a x mais ou menos A, y mais ou menos B. Ou seja, se eu faço x e y mais AB, isso aqui fica x mais A, y mais B. Eu sou um coordenada. Se eu faço subtração, eu faço x menos A e y menos B. Também eu subtraio coordenada a coordenada. Perceba que esse negócio de subtração é você somar com o inverso aditivo, tá? De AB. E a outra é multiplicação por escalar. Ou seja, por um número real. Se A é um número real e eu tenho um ponto x e y no R2, então A vezes x e y, eu multiplico todas as coordenadas por A. Vai ser igual a AX vezes AY. Então eu estou dizendo que aqui eu tenho uma operação de soma de pontos no R2 e aqui eu tenho uma operação que multiplica um ponto no R2 por um número real. É uma multiplicação por escalar. Tá claro? Então, essas duas operações são duas operações algébricas que o R2 traz. Mas até agora a gente falou de planos de incidência sem falar em operações algébricas. Em geral não faz sentido se somar pontos. Por exemplo, nesses exemplos aqui, não faz sentido você somar um ponto desse com um ponto desse, em princípio, A mais B. Não faz o menor sentido. Não foi dado, não tem nenhuma estrutura que eu possa falar nisso, nesse plano de incidência. Já no R2, sem falar em plano de incidência nenhum, apenas como conjunto, sendo pares ordenados de números reais, eu já tenho consigo uma estrutura que eu posso falar de soma, definido dessa forma, e de multiplicação definido dessa outra forma, multiplicação por escalar. Não faz sentido, em princípio, multiplicar um ponto x e y vezes um ponto AB. Tá? Isso não faz sentido. Mas, multiplicação de escalar, acabei de dar sentido a isso. Tá? O que a gente tem por enquanto no R2 são essas duas operações, tá bom? Então, exercício. Esse acho que é o 4. Letra A. Existe um único ponto que eu vou denotar por x0 e y0 no R2, tá? Tal que se x e y pertencem a R2, então x e y mais x0 e y0 é o próprio x e y. Tá? Fica claro quem é esse ponto. É o ponto 0, 0. Porque quem é x, y mais x0 e y0? É x mais x0, y mais y0. Como eu quero que isso seja x e y, quando é que eu tenho um número real x mais um outro número real x0, dando x para qualquer x? Quando esse x0 é o próprio zero. O mesmo ocorre com o y0. Tá? E o 4b, dado x e y qualquer ponto no R2, existe um único ponto x0, y0, tal que
x e y mais x0, y0 é igual a 0, 0. Tá? E aí sim você vai ver que esse x0 é menos x, y0 é menos y. Dado x e y, existe um único x0, y0, que quando eu somo com ele, dá o vetor 0, 0, que é o mesmo que é dá o vetor não, dá o ponto 0, 0, que é o mesmo ponto que é chamado ponto neutro com relação à soma. Ele não altera o valor do ponto quando eu somo com 0, 0. Tá bom? Então, exercícios, você pensando como é que funciona, como é que são esses pontos com essas estruturas, tá? Agora, só o fato de eu ter o R2 com essas duas operações algébricas que estão intrínsecas ao R2. É simplesmente pelo fato de eu ter que suas coordenadas são parametrizadas por números reais, ou seja, coordenadas são números reais, cada coordenada é um número real, e nos números reais eu já tenho a operação de soma e de multiplicação. Então, de maneira natural, eu levo isso para o R2, para o produto cartesiano dos números reais, tá? O conjunto dos pares ordenados de números reais. Tá claro? Então, o que eu vou fazer agora é, eu vou pensar agora no R2, vou dar uma estrutura de plano de incidência. Tá? E a estrutura natural, a estrutura que a gente espera. Tá? Quando a gente vai começar a introduzir os conjuntos que vão ser, de fato, os modelos de reta para a gente. Modelo de reta no plano. Tá? Então, deixa eu apagar isso aqui. Vou só apagar por aqui, por enquanto. Até aqui, por enquanto. Puta que pariu. Muito bem. Então, esse R2 até agora não tem nenhuma estrutura de plano de incidência, porque lembra, para determinar o plano de incidência sobre um conjunto, e aí depende se esse conjunto é finito ou infinito, tem um número infinito de pontos, como é o caso do R2, tá? Tem um número infinito de pontos. Eu tenho que determinar o conjunto das retas. Tá? E é o que a gente vai fazer agora. Então, o que a gente vai fazer é estrutura de plano de incidência no R2. Então, quem vão ser as retas? Tá? As retas em R2. E aqui eu vou botar, por enquanto, com aspas, até de outra cor, essas aspas vão sair, tá? Por quê? Porque a gente vai dar a estrutura e depois é que vai verificar que de fato ela vai satisfazer aqueles axiomas de incidência que vão me permitir de fato chamar de reta. Mas em princípio poderia não satisfazer, tá bom? Então a gente vai começar o seguinte. Dados dois pontos distintos
x0, y0 e x1, y1 em R2, definimos o seguinte conjunto. Então, quem é o conjunto que a gente vai considerar? Vamos ver. A gente vai usar a mesma notação que eu falei, de reta determinada por ponto, que é AB. Se eu tenho pontos A e B, vou botar AB com uma reta com duas setinhas em cima. Então aqui, deixa eu até tirar isso aqui, esse aqui é daqui. Tá? Os pontos, aqui eu tenho um ponto x0, y0. Vou botar aqui. Seguinte conjunto. x0, y0. Isso é um ponto. Um desses pontos aqui, tá bom? O outro ponto. x1, y1. Então já estou usando a notação que eu disse que é reservada para retas que contém esses dois pontos de uma forma abusiva, tá? Mas depois, como eu vou verificar que eles vão satisfazer o axioma, isso vai ficar tudo bem definido, tá? Mas se isso que eu estou chamando aqui dessa forma não satisfizesse os axiomas de incidência, seria um nome horrível, tá? Estou chamando de uma coisa reta que não satisfaz propriedades intuitivas do que uma reta deveria satisfazer. Então, quem vai ser esse conjunto de pontos? Isso vai ser os conjuntos dos pontos da forma x0, y0 mais t, x1 menos x0, y1 menos y0, tais que o t é um número real. Tá? Ou seja, eu estou pegando todos os pontos x e y que se escreve como sendo esse ponto, x0, y0, mais t vezes o ponto x1 menos x0, y1 menos y0. Isso para qualquer t real. Eu estou pegando para... Vocês concordam que para todo número real, esse aqui vai dar um ponto no R2. Concorda? Porque se eu pegar qualquer número real, isso aqui vai dar um ponto no R2. Que eu estou multiplicando um ponto por um escalar. E depois eu estou somando ele com outro ponto. Então continua sendo outro ponto no R2. Tá? Que pode ser escrito como sendo o conjunto dos pontos da forma. Aí aqui eu vou pegar. Como é que eu somo? Não é coordenada com coordenada? Então isso aqui fica x0 mais t x1 menos x0. Primeira coordenada. Segunda coordenada, y0 mais t y1 menos y0. Segunda coordenada, um ponto no R2, tal que t é um número real qualquer. Então, esse conjunto, quando eu tenho pontos distintos, x0, y0, x1, y1, define, se eu tenho dois pontos distintos, eu defino através deles este conjunto. Tá? Que em princípio não tem nada a ver com reta, a gente ainda tem que verificar as propriedades. Mas eu estou definindo esse conjunto, x0, y0, x1, y1 com uma seta de duas, com uma barra de duas setas em cima. Tá? E o que significa dizer que esses pontos são distintos? Significa dizer que x0 é diferente de x1 ou y0 é diferente de y1. Tá? De outras palavras, se x0 é igual a x1, então y0 é diferente de y1. E se y1 é igual a x0, se y0 é igual a y1, então x0 é diferente de y1. Os pontos não são iguais. Pelo menos uma das coordenadas deles são diferentes. Tá claro? Muito bem. Então aqui eu tenho estes conjuntos. Tá? Mas isso é uma reta que depende dos pontos. Tá? Então, quem vai ser, como eu quero determinar uma noção de plano de incidência sobre esse conjunto dos pontos,
O conjunto dos pontos que eu estou olhando é o R2. Tá? Eu tenho que determinar a família de retas. Tá? Então, é quem vai ser as famílias de retas. Tá? As retas em R2. Mas já botei ali em cima. Tá, as retas. Vou botar a família de retas. Né? A família, a classe, a coleção de retas. Então, quem é que vai ser a família de retas? Vai ser o conjunto de todos estes conjuntos dessa forma. x0, y0, x1, y1. Tá escrito. Então aqui eu tenho. Deixa eu melhorar isso aqui. x0, y0, x1, y1. Tá bom? Cada um desse conjunto aqui é um conjunto com infinitos pontos, porque para cada número real t, eu tenho um ponto associado a ele, tá? Um ponto no plano. Portanto, quem vai ser a minha família? Vai ser a coleção de todos esses tipos de conjuntos, desde que eu pegue x0, y0 diferente de x1, y1. Tá ok? x0, y0 é diferente de x1, y1. Ou seja, pelo menos uma das coordenadas desses dois pontos são distintos, tá? Cada elemento é uma própria reta. É o que a gente vai chamar de reta. Vai satisfazer a propriedade de reta, tá? Mas por enquanto é um conjunto. Então eu estou olhando o que são as famílias de retas. É a mesma coisa que a gente tinha lá quando a gente estava olhando o plano de incidência finito. Famílias de retas vão ser essa família de subconjuntos aqui. Ou seja, a coleção de todos os subconjuntos dessa forma aqui. Tá claro? Que a gente tem que verificar se satisfaz o axioma. Mas antes disso, vamos olhar para esses conjuntos. Tá? O que é que a gente tem que esses conjuntos representam? Então, deixa eu empurrar esse aqui, que é o que a gente tem como família de retas, tá? Tá bom? E sejam x0, y0 e x1, y1 pontos distintos de R2. Pontos distintos, tá bom? Então, primeira pergunta. Tá de verde. O que ocorre, o que significa sim, antes de não, tá, vou deixar aqui. O que significa
antes disso, vamos olhar para isso aqui. Deixa claro, né? Deixar o contexto aqui. Vamos olhar para o conjunto x0, y0, x1, y1. Tá? Vamos olhar para esse conjunto. Agora sim, pegou a primeira pergunta. O que ocorre quando... Melhor o que significa, tá? O que ocorre quando x0 é igual a x1. Neste caso, como é que vai ficar a equação? Aqui, os pontos. Tá? Neste caso, x0, y0. Aí, bom, posso botar x1 aqui, mas x1 é igual a x0, tá? x1, y1 vai ser igual ao conjunto. Como eu tenho x1 igual a x0, isso aqui vai morrer, vai ficar zero sempre. Vai ficar o conjunto dos pontos com a primeira coordenada x0 e a segunda coordenada igual a y0 mais t, y1 menos y0, tal que o t é um número real. Eu tenho esse ponto, primeira coordenada, segunda coordenada, né? Tal que t é um número real. Então isso é o conjunto, é esse conjunto de pontos, tá? Ou seja, dizer que x e y, um ponto x e y pertence a esse conjunto de pontos, pertence a x0, y0, x1, y1, se e somente se, ou seja, ocorre se e somente se, o x é o próprio x0 e o y é igual ao y0 mais t, y1 menos y0. O que é que isso aqui tá me dizendo? Que um ponto do R2, um ponto do plano cartesiano, um par ordenado x e y pertence a este conjunto, a esta reta, entre aspas, se somente se a sua primeira coordenada é sempre igual a x0. E a segunda coordenada? A segunda coordenada, perceba o que é que ela está dizendo na informação. Como o x1 é igual a x0, obrigatoriamente o y1 é diferente do y0, porque esses dois pontos são distintos. Então, este número aqui, deixa eu pegar o amarelo, este carinha daqui, y1 menos y0, é diferente de zero. Quando eu vario o t como sendo qualquer número real, eu obtenho todos os y reais possíveis. Em outras palavras, toda vez que eu tenho um par x e y, tal que o x é igual a x0 e o y é igual a y0 mais t vezes esse número aqui, eu vou ter que este ponto x e y está sobre a reta. Mas o y pode ser qualquer número real, porque qualquer número real que eu coloque aqui, eu vou encontrar um t que satisfaz essa equação.
Tá? Então, deixa eu vir para cá. Dizer que portanto, para qualquer y real, se tomando o t como sendo y menos y0 dividido por y1 menos y0. E eu sei que isso é diferente de zero. Por quê? Porque eu sei que estou assumindo que o x0 é igual a x1. Tá? Então, se x0 é igual a x1, y1 é diferente de y0 porque os pontos x0, y0 e x1 e y1 são distintos. Tá bom? Então, quando eu tomo t igual a esse cara, y menos y0, y1 menos y0, eu jogo aqui nessa equação, eu reobtenho o y1. Né? O que está me dizendo que, dado qualquer t número real, eu vou obter o y, que vai me dar o ponto da reta, para x0, y, já que x tem que ser igual a x0, e vice-versa. Se eu dou qualquer número real y, eu obtenho um t, um t real, que me dá essa equação. Tá? Portanto, tomando t, desculpem, tomando t igual a esse cara, a equação y igual a y0 mais t é sempre satisfeita. Com isto, x e y pertencem a x0, y0, x1, y1. Aqui você já pode botar inclusive x0, tá? Se você quiser, porque x é igual a x1. Se e somente se x é igual a x0 e y pode ser qualquer número real. Tá? Quando a gente olha no plano cartesiano, essa é a beleza do plano cartesiano aqui, já que eu tenho cada uma das coordenadas parametrizadas pelos números reais, parametrizado no sentido que a gente viu na videoaula falando sobre números reais e a reta, eu tenho que eu posso pensar no plano onde aqui parametriza a primeira coordenada x, botar assim, e aqui a segunda coordenada y. Aqui eu vou ter um ponto x0, botar aqui do lado x0, qualquer, e dizer que o ponto y pertence, o ponto xy do R2, tá? Aqui é o ponto 00, tá? E aqui eu estou pensando no meu R2. Bom? Dizer que um ponto x e y pertence a esse conjunto significa dizer que a primeira coordenada dele é x0 e a segunda coordenada dele é qualquer número real y. Por outro lado, se eu pego qualquer número, qualquer ponto x e y, então aqui o x é igual a x0,
então esse ponto pertence a esse conjunto. Ou seja, esse conjunto é formado por todos os pontos. É essa reta aqui. Esse conjunto é essa reta aqui. Tá? Todos os pontos cuja primeira coordenada é x0. É claro? Então, em resumo, x é igual a x0, reta, e aqui eu vou botar de novo, vou até botar com verde, em resumo, reta, aí botar aspas, que a gente ainda vai verificar, deixa eu fazer tom de reta, reta vertical, x igual a x0, ou seja, fixando seu x, a primeira coordenada é sempre igual a x0 e o y fica livre, tá? Esse significa reta vertical, x igual a x0. O caso 2 é o caso análogo, tá? E se y1 é igual a y0. A gente vai de novo para a equação. A equação fica x0, y0. A equação que determina os pontos, ou seja, o conjunto dos pontos desse conjunto. Os parâmetros desse conjunto aqui, tá? x1, y0. Vai ser o conjunto de pontos. Aí agora, esse é diferente de zero, porque eu sei que esse é igual a zero. Então, como y1 é igual a y0, obrigatoriamente x1 é diferente de x0. Então, isso aqui vai ser o conjunto dos pontos x0 mais t x1 menos x0, y0, tal que o t é um número real. Então, de forma análoga, eu tenho que x e y pertence, um ponto qualquer do R2 pertence a essa, entre aspas, reta. Tá? Aqui a gente ainda não verificou as propriedades. Y1, vou botar Y1, tá? Mas é Y1 igual a Y0. Se somente se o x é um número real qualquer e o y é igual a y0. Aqui segue a mesma ideia do que eu tinha antes. Tá claro? Só que trocando os papéis. Por quê? O x vai pertencer a esse conjunto principalmente se ele se escreve como sendo x0 mais um t x1 menos y0. Mas esse t pode ser qualquer número real. Se eu pegar qualquer número real e pegar um ponto dessa forma, ele obrigatoriamente pertence a esse conjunto, por definição. Por outro lado, se eu pegar qualquer número real x, eu vou encontrar um t, tal que x0 mais t vezes esse cara, vai dar aquele número real x. Portanto, para qualquer número real x, o par x e y pertence a esse conjunto, somente se o y for igual a y0, que por sua vez também é igual ao y1. Tá? Então, se aqui eu tenho... Deixa eu botar de branco. y0, aqui eu vou ter a reta, essa reta daqui. Tá claro? Y
igual a y0. Desculpa, aqui é x1, tá? x1 igual a x0, então. y1 igual a y0 implica reta horizontal y igual a y0. Tá? Do mesmo modo que x1 igual a x0 implica reta vertical. Vou botar aqui parênteses de novo, aspas, desculpa. Do mesmo modo que x1 igual a x0 implica reta vertical. X igual a x0. Se eu tenho y1 igual a y0, que eu vou obter uma reta horizontal y igual a y0. Tá bom? Então, isso aqui ocorre quando x0 igual a x0, quando x0 igual a x1, e quando y0 é igual ao y1. O que a gente vai olhar agora é o que significa dizer que o ponto pertence a uma reta, agora de forma geral, tá? Sem imputar essas restrições. Então, os casos da reta vertical, entre aspas, e reta horizontal. Então, seja x0, y0 diferente x1, y1. Então, e vou dando assim, para economizar, tá? E seja R esse conjunto, o conjunto x0, y0, x0, y0, x1 e y1. Construído daquela forma que a gente construiu anteriormente, tá? De forma geral, o que esse conjunto vai nos dar é o seguinte. Então aqui eu vou ter o ponto x0 e y0, tá? Primeira coordenada x0, segunda coordenada x0. E vamos dizer que o outro ponto esteja aqui. Primeira coordenada x1, segunda coordenada y1. Tá? De modo geral,
esse conjunto R, ele vai ser, vou botar aqui de laranja. Ele vai ser, vou pegar uma régua aqui, ajuda. Ele vai ser o conjunto dessa reta aqui, entendeu? Que ainda vai dar sentido de reta. Mas só para falar, antes de continuar, a gente vai, esse conjunto R, do jeito que ele é construído, ele pega um ponto, x0, y0, e aí ele vai olhar para y1 menos y0, x1 menos x0. Perceba que quando eu vou andar... Cadê? Tá, não tá aqui. Tá não, né? O que eu estou fazendo aqui é o seguinte, vamos olhar para cá. Então, eu estou considerando x0 e y0, né? Mais t, x1 menos x0, y1 menos y0, né? Então, quando eu faço t igual a 0, eu estou variando t em qualquer número real, eu vou estar aqui. Se eu fazer t igual a 1, eu vou estar onde? Eu vou estar em x1 menos x0 mais x0, fica só o x1, y1 menos y0 mais y0, fica só o y1. Eu vou estar aqui. Para qualquer t entre 0 e 1, eu vou ter os pontos no segmento x0, y0, x, y1. Para t negativo, eu vou estar para cá. Para t maior do que 1, eu vou estar para cá. Tá? É assim que a gente parametrizou. Tá? Mas por enquanto isso não tem relevância porque a gente vai continuar não. Tá? Isso vai aparecer melhor depois. Então se eu tenho, eu vou chamar de R, eu vou chamar de R esse conjunto aqui, tá bom? E o que eu quero olhar é o seguinte, quando é que um ponto no plano x e y pertence a R? Quando x e y pertence a R. A gente já viu que se já vimos que já vimos os casos em que x1 é igual a x0 e também o caso y1 igual a y0. Tá bom? Vamos olhar o outro caso. Então, podemos supor... E aí, o que é que acontece no caso em que x1... No caso em que x1 é igual a x0, a gente vai ter as retas verticais, passando por x igual a x0, com a primeira coordenada x igual a x0, e significa que um ponto x e y pertence a essa reta e somente se o x é igual a x0. Do mesmo modo que, quando eu olho para y igual a y0, y1 igual a y0, o R vai ser uma reta horizontal, cuja segunda coordenada é sempre igual a y0. E um ponto x e y pertence a R somente se a segunda coordenada é igual a y0, independente de quem seja a primeira coordenada. Tá? Então podemos supor x1 diferente de x0 e y1 diferente de y0. Porque se algum deles for igual, a gente já sabe analisar. Tá? Então, x e y. Quem é que vai ser R? R é quem? É o conjunto dos pontos x0 mais o t x1 menos x0
y0 mais t, y1 menos y0. Isso é o ponto, os pontos, tem essa propriedade. Tal que o t é qualquer número real. Tá? Então tem R é exatamente esse conjunto aqui por definição. Tá bom? Então dizer que um ponto x e y pertence a R é dizer que o x e y se escreve dessa forma para algum R real, que o x, desculpe, se escreve dessa forma para algum t real, e para o mesmo t, tá? O y se escreve dessa outra forma. Então, isso aqui ocorre. X e y pertencem a R se e somente se o x é igual a x0 mais t x1 menos x0 e o y é igual a y0 mais t, o mesmo t, y1 menos y0 para algum t real. Ou seja, para cada t, os pontos dessa forma estão nesse conjunto em R, tá? E um ponto está em R se somente se ele se escreve dessa forma, tá? Se ele se escreve dessa forma. Muito bem. Com isso, isso é equivalente a dizer que x menos x0 é igual a t x1 menos x0, y menos y0 é igual a t y1 menos y0, tá? O que é que eu sei? Eu sei é que esses caras daqui são diferentes de zero. Esse e esse, tá? São diferentes de zero, tá bom? Aí eu vou olhar o caso. Portanto, se x é igual a x0, aí eu vou olhar aqui, eu vou colocar assim, tá? O que a gente tem até aqui é x pertence a R, se somente se x menos x0 é dessa forma, y menos y0 é dessa forma. Então, I, tá? Caso I, se o x é igual a x0, então aqui eu vou ter 0, t vezes um número diferente de 0 dando 0, implica que t é 0. Se o t é 0, essa parte é 0, portanto y é igual a y0. Implica y igual a y0. Tá? Do mesmo modo, se y é igual a y0, então t vezes uma coisa diferente de 0 vai dar 0 somente se o t é 0, como o t é 0, x é igual a x0. Então isso aqui também volta. Tá? Tá bom? Se alguma deles, se o x é igual a x0 ou o y é igual a x0, porque o único ponto é igual a... Então, o único ponto, a única solução possível é x0 e y0. O que isso aqui está me falando nada mais é do que x0 e y0 pertence a R. A gente já sabia disso, né? Aqui é a reta que contém x0 e y0 e a reta que contém x e y1. Agora eu posso supor que ambos é diferente de 0. Se x é diferente de x0 e y é diferente de y0, o que é que a gente tem? Se x é diferente de x0 e o y é diferente de y0, então isso é diferente de 0. Como isso é diferente de 0, t também é diferente de 0, então tudo aqui é diferente de 0. Analogamente, isso é diferente de 0, isso é diferente de 0, portanto tudo aqui é diferente de 0. Então eu vou dividir as equações termo a termo. Então dizer que
isso é igual a isso, isso é igual a isso, implica, quando eu dividir y0 por x, y menos y0 dividido por x menos x0, vai me dar, o t vai cortar com o t, y1 menos y0, x1 menos x0. Ok? E isso volta também. Se eu sei que essa relação é válida para qualquer x e y com x diferente de x0, então eu tenho que o y, tá? O que a gente mostrou aqui foi que x é diferente de x0 e y diferente de y0, isso ocorre. Do mesmo modo que, se essa equação ocorre, então eu posso escrever como sendo y igual a, então, se x é diferente de x0 e y é diferente de y0, e além disso aqui, eu tenho que essa equação é satisfeita, então eu posso escrever meu y como sendo y0 mais x menos x0 dividido por... Deixa eu colocar até assim. X menos x0, x1 menos x0, y1 menos y0, tá? Então, se isso ocorre, eu consigo escrever o y como sendo com essa expressão, e isso aqui faz o papel do t, porque o x está variando, tá? Para qualquer x diferente de x0, isso aqui vai dar um número diferente de zero, tá? Porque isso aqui é zero somente se o x é igual a x0, e portanto eu tenho y da forma y0 mais um t, y1 menos y0, que é dessa forma aqui. E eu também consigo fazer a mesma coisa escrevendo o x como sendo um x0 mais um t, x1 menos x0. Basta eu passar, como eu sei que o y menos y0 é diferente de zero, basta eu passar para cá e inverter a equação. Tá bom? Portanto, moral da história. Tá? Um ponto pertence a uma reta determinada por esses dois pontos, x0 e y0, se somente se ou se a reta for vertical, a gente já viu o caso. Se a reta for horizontal também. Se a reta não for vertical nem horizontal, se somente se satisfaz essa outra equação aqui. Tá bom? Então, mais precisamente, é o seguinte. Vou escrever aqui embaixo, para economizar espaço. Tá? Então, mais precisamente, moral da história, os casos de reta vertical e reta horizontal a gente já viu. Se R não é vertical, é que eu não vou nem falar em reta vertical, apesar de que estou chamando isso como de reta, nem horizontal. Tá aqui, vertical
nem horizontal, então x e y pertence a R, se e somente se x e y pertence a R com x e y diferente de x0 e y0, se e somente se, essa equação é válida. Está aqui chamada de equação 1. Equação 01. Equação 1. Essa equação aqui, tá? Se e somente se, a equação 1 é válida. Tá bom? Então aqui a gente acabou de analisar o que significa pertencer a uma reta a partir das condições que a gente deu do que é a nossa reta. A nossa reta foi definida através de relações algébricas. Soma de produto por escalar. Tá? E aí a gente viu que um ponto pertence, se ela for vertical, um ponto pertence a ela, somente se a primeira coordenada dele é igual a essa que está fixa. Uma reta é horizontal, se a reta é horizontal, um ponto pertence a ela, somente se a segunda coordenada dele é aquela que está fixa. E de forma geral, se a reta nem é horizontal nem é vertical, um ponto x e y pertence, está aqui o x e o y, né? O ponto x e y, os pares, x e y, pertence a essa reta. Se ele não, o primeiro caso ele seria igual x igual a x0, y igual a y0, ou x igual a x1, y igual a y1, mas se for diferente, se somente se ele satisfizer essa relação y menos y0 dividido por x menos x0 é igual a y1 menos y0 dividido por x1 menos x0. Tá? O que é que essa equação significa geometricamente? Tá? Significa o seguinte. Se R igual a x0, y0, x1, y1, não é vertical, ou seja, x0, x1 é diferente de x0, e não é horizontal, y1 é diferente de y0, então x e y diferente de x0, y0 na verdade, com x diferente de x0, né? Então, x e y com x diferente de x0
Aqui só precisa um x diferente de x0. Com x diferente de x0 pertence a R, se e somente se. Vamos ver o que é que isso está me dizendo geometricamente. É que eu tenho aqui, vou botar aqui x0, y0. Eu tenho um ponto, vou botar aqui x1, y1. Outro ponto, xy1. O que vem a ser a nossa reta R. Tá bom? E o que essa relação me diz é o seguinte: quando o x é igual a... se o x for diferente de x0, então ele vai pertencer a R se somente se y menos y0, x menos x0 é igual a y1 menos y0, x1 menos x0. Certo? É o que a gente acabou de verificar. O que isso está me dizendo é o seguinte: o que é que eu estou olhando aqui? Eu vou pegar um ponto x qualquer, eu vou olhar para a coordenada dele, eu vou olhar para o y, que eu sei que vai me dar o ponto na reta, o ponto x e y sobre a reta qualquer. Tá? Aí eu vou olhar para o x. Se o x for igual a x0, x igual a x0, se somente se y é igual a y0. A gente já verificou isso. Tá? Se o x for igual a x0, a gente vai obter que o y é igual a y0, assim como se o x for igual a x1, a gente vai obter que o y é igual a y1. Mas se a gente pegar um ponto qualquer, aqui, o que é que eu estou dizendo? Eu estou dizendo que y menos y0, que é essa diferença daqui, ó, dividido por x menos x0, é igual y1 menos y0, x1 menos, dividido por x1 menos x0. Tá claro? Intuitivamente a gente vai associar isso aqui depois a um ângulo, porque se você olhar, isso aqui está me formando um ângulo aqui, ó, alfa. Onde a tangente de alfa é exatamente essa relação. Y menos y0, x menos x0. Tá? A gente vai chamar esse cara daqui de coeficiente angular. Tá? Então, estou botando pequenininho ainda sem explicar muito, porque a gente vai voltar a tratar de coeficiente angular mais na frente, tá? Eu vou tratar melhor dessa proporção aqui, eu vou falar de distância, de reta, etc. Mas só estou antecipando para vocês já irem se acostumando, vendo que tudo de fato faz sentido, tá? Tudo interligado, tá bom? Deixa eu ver só a câmera como está. Muito bem. Então, aqui a gente sabe agora que é um ponto para pertencer a uma reta. Né? Esse conjunto que a gente está chamando de reta. Quando é que ele pertence. O que a gente vai olhar agora para finalizar essa aula esse vídeo, é como as retas agora se intersectam. E vai verificar que esse conjunto de retas, de fato, forma um plano de incidência. Tá bom? Então, que a gente, para finalizar a aula, a gente vai finalizar a aula verificando o seguinte fato.
R2 junto com o conjunto de retas x0, y0, x1, y1. Então vou pegar agora esse ponto aqui como sendo as retas. Tá aqui x0, y0, x1, y1. É diferente, na verdade. Forma um plano de incidência euclidiano. Isso é o que a gente vai fazer agora para finalizar esse vídeo. Tá? Então, o que significa verificar isso? É verificar os 4 axiomas, tá certo? Então, na última parte desse vídeo, a gente vai verificar esses 4 axiomas. Como eu estou achando que esse vídeo já está longo, eu vou parar ele por aqui, vou descarregar o celular e vou dividir ele para fazer mais uma parte. Tá? Vai ser essa parte final, onde a gente trata de verificar que o R2, eu estou com esses conjuntos que a gente está chamando de reta, vão formar de fato a reta, ou seja, vão satisfazer os axiomas. O primeiro axioma diz que quaisquer 2 pontos possuem uma única reta. Por definição, quaisquer 2 pontos vão ter uma reta que passa por eles. O que a gente tem que mostrar é que de fato essa reta é única. Tá? Depois, toda reta contém pelo menos 2 pontos. Isso é como a gente definiu a reta. Então, esse axioma 2 vai ser de fato, de graça, verdade. O axioma 3 é dado existem 3 pontos colineares. Em particular, dado qualquer reta, vai ter um ponto fora dela. E isso também é fácil de ser verificado. Tá? Então, o que a gente vai ter mais trabalho é verificar o fato de que, dado 2 pontos, de fato existe uma única reta que contém ele. Tá bom? Então, eu vou dividir, vou parar o vídeo aqui, vou descarregar esse vídeo e depois a gente volta com a terceira parte para terminar. Tá bom? Até mais.